Bem-vindos, ouvintes do Sampa Geral 2023. Estamos aqui começando com a engenheira Thaís Oliveira, mineirinha. A gente não podia perder essa oportunidade de te entrevistar, né? Ela veio aqui para São Paulo de passagem, então a gente aproveitou aí e conseguiu trazer ela para o nosso podcast. Então eu vou dar a palavra para a Thaís Oliveira. Thaís, tudo bem com você? Tudo bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade, pelo convite, né, de estar aqui com vocês, para contar um pouquinho da minha história aí com o empreendedorismo e poder também contribuir, né, pelo canal de vocês, e tamo junto, né? Oh, maravilha, hein? Trouxe um pãozinho de queijo pra gente, não? O queijo tá ali. Rapaz, eu fui esses dias pra Minas Gerais, lá nunca vi tanta cachaça. É, muita cachaça. Passava numa casa, eu só comentava, cachaça aqui não tem não, vinha 5. Aí já colocavam gold, prata, branca. Falei, gente, não... Lá é cachaça raiz, né? Essas aqui não, viu? E quem não bebe tá fazendo desfeita, mais ou menos desfeita, assim. Tem que dar pelo menos uma bicadinha, né? Só pra, né? Molha a palavra. É sensacional, adorei, viu? Adorei. O pessoal de Uberlândia aí. Você é de onde, de Minas, Thaís? Eu sou de uma cidade que chama Curvelo. Ela é 2 horas de BH, da capital. Ela tá no centro de Minas, né? A gente fala lá que tem até um ponto lá da rodoviária que fala, este aqui é a parte central, é o centro do estado de Minas, né? Ah, é? Isso. Lá na cidade mesmo. Quantos Isso. habitantes mais ou menos tem São lá? 100 mil habitantes. Ah, pequenininha. É. Não, acho que é maior do que a minha. A minha é 80, pô. Pô, ainda dá... A minha, assim, é 80, mas assim, já teve um grande crescimento aí nos últimos anos. A nossa cidade já tem um autódromo, que já está acontecendo bastante karts aí no cenário brasileiro. É uma cidade de indústria também forte na parte também de agricultura, de eucalipto também. Qual que é a culinária especial da cidade? Várias, culinária, né? De Minas. Eu vou falar a minha comida preferida, que lá, toda casa que você chegar e você for de fora, eles vão te oferecer, que é a galinha caipira raiz. Nossa. Com quiabo e angu. É o preferido. É o meu preferido e é assim, raiz assim de Curvelo, né? Tudo ali fresquinho, né? Fresquinho. E assim, o churrasco lá também é muito bom, é bem diferente daqui de São Paulo. Melhor do que a do sul ali? Porque colocam o sul como referência. Não, mas lá tem seu lugar. Pô, você já tem o pão de queijo, já tem a cachaça, já tem o queijo. Pô, deixa um pouquinho o churrasco que é isso. Mas nosso. Vamos lá, Thaís, me conta um pouquinho, né? Você resolveu virar engenheira civil. Isso. É isso? Assim, não foi assim desde o início, né? Então a gente passa por aquele período ali de início, sem saber o que você vai fazer, igual todo mundo tem. E também por causa de algumas coisas da vida, meus pais se separaram bem na época que era pra mim decidir o que eu ia fazer de profissão, de faculdade. Eu fui, através do ProUni, eu fui conseguir passar em enfermagem, que é a minha primeira graduação. Enfermagem. Eu sou enfermeira. Ali, né? Tá ali, tá Deixou próximo. de cuidar de pessoas para cuidar de tijolos. Isso, não deixa de ser um pouquinho. Então, eu acredito que hoje é um grande diferencial que eu tenho, que apesar de ele cuidar da obra em si, o engenheiro civil hoje, se ele não tiver uma inteligência emocional, se ele não tiver ali, saber lidar ali com aquela ansiedade do cliente, saber lidar também com pessoas de baixa renda, algumas pessoas que também não têm tanto estudo, faz toda a diferença. E assim, por eu estar nessa área, ter atuado um pouquinho nessa área também de saúde, faz toda a diferença no que eu faço hoje. Tem todo o perfil de pessoas. Isso. Eu é um jargão que eu levo para mim de um dos meus mentores, que é pessoas precisam de pessoas. Certo. Sem as pessoas, a gente não consegue não consegue prosperar também na vida. A gente não, eu falo que eu resolvo problemas, né, das pessoas. Então, se as pessoas não virem a mim com problemas, eu não vou conseguir ajudá-las. E, em contrapartida, também eu não vou ter um retorno, que é o que eu almejo, resolvendo essas questões. Isso é o que te motiva, então? É isso? Isso. Eu penso assim que a moradia é uma dignidade da pessoa. Então a única coisa que eu faço, e assim é como um propósito de vida, é levar essa dignidade à pessoa.
E assim, através de um método que eu criei, né, nessa jornada minha de 13 anos com financiamento imobiliário, eu vi que as pessoas, elas têm condição, talvez não tenham condição de fazer o que querem, mas eu faço com que as pessoas entendam o que elas conseguem naquele momento. Então é uma questão mais de autorresponsabilidade, de entender qual que é o seu perfil atual, para que você chegue nesse estado seu desejado, né? Que a gente tem que começar de um lugar. E isso é para tudo na vida. Então, assim, o meu começo foi na enfermagem. Mas eu tô aí na engenharia, eu hoje também atuo um pouco como coach também. Eu tenho... Então, a enfermagem você chegou a concluir ou você só... Não, eu concluí, fiz todos os estágios, mas eu não atuei como trabalho. Quando eu fazia enfermagem, eu já comecei a trabalhar com engenharia. Então eu trabalho com engenharia desde os meus 17 anos. Hoje eu tenho 30, então a gente vai com 13 anos já na área de engenharia. Então, ali que você descobriu, você falou, não, sim, tem algo a mais aqui. Sim, e assim, eu desde nova eu já queria empreender, eu já queria fazer coisa para vender, nem que fosse uma bijuteria para vender na escola. Então, escalar, né? Você quer para escalar. Sempre eu queria antes a gente fala dinheiro, depois com o passar do tempo que a gente vai tendo maturidade, a gente vê que nem tudo é dinheiro, né? Mas eu queria... estar num lugar melhor onde eu estava, né? E assim, eu acho que o empreendedorismo, empreender é um ato, assim, é uma maneira de viver. Não é uma questão, é uma empresa. Não tem nada a ver. É só mesmo a sua ação, o seu agir para poder querer ter um lugar melhor, para poder ter uma qualidade de vida melhor. É isso que eu busco. Quando existe um propósito além do dinheiro em si, a coisa... E aí você mexe com, realmente, assim, acredito eu, né? Que pelo menos que o grande sonho do brasileiro em si é a casa própria, né? Sim. Então, quando você olha para isso com a intenção de resolver, né? Pô, eu acredito que todo brasileiro quer ter a sua casa. E você focar numa necessidade dessa, numa dor dessa e conseguir ajudar eles, acredito que não tem valor, né? Não tem dinheiro, não há nada monetariamente falando mais valioso do que isso, né? Sim, eu faço bastante pesquisas também, vejo outras pessoas, né, do nosso meio. O sonho da casa própria é o maior sonho que qualquer ser humano, todo ser humano tem. E a partir de que essa pessoa ela realiza esse sonho que é da casa própria, todos os outros sonhos eles já vêm em sequência. Porque o mais difícil é da casa própria. Então, ter um carro, uma faculdade ou um bom emprego, isso aí, ele já vem em consequência. Porque o grande sonho, o maior objetivo que você tinha é a casa própria, o restante tudo fica muito fácil depois que você alcança esse objetivo, esse degrau que é mais elevado. Verdade, né? Verdade. Então, assim, eu levo... esse sonho, né, eu com muito respeito de cada pessoa, eu tento ajudar cada um de forma personalizada, de forma individualizada. Eu não gosto de trabalhar receita de bolo, não, vai liberar assim pra você. Eu atendo cada cliente de uma forma. Exclusividade. Exclusividade. E porque cada um ele tem uma demanda. Então, assim, fazendo mais cursos na área de desenvolvimento humano, de comportamento, eu tenho conseguido, né, ver qual que é o comportamento, qual que é a maneira que cada cliente gosta de ser atendido. Muitas vezes a gente erra, né? Não é perfeito. Mas a gente aprende também. Eu sou muito assim às vezes uma coisa não tá dando certo e eu me pergunto, o que é pra mim aprender? Eu vejo uma pessoa ali que tá, às vezes, brigando e talvez é só uma ansiedade, que às vezes a casa precisa ficar pronta ali e realmente a gente tem que aguardar, né? Todos os prazos, a gente tem prazos. Tem um processo, né? Isso, é um processo. Então, às vezes, muita gente não tá nem preparada para esse processo. Então, assim, é mesmo questão de me posicionar. Eu acho que a grande virada para mim, como profissional, é esse posicionamento, que é muito difícil. Às vezes, a pessoa tem tudo, tem uma grande empresa, tem muito nome, mas às vezes não tem um posicionamento ali, a maneira de dizer, a maneira de trabalhar assim, com esses clientes, né, de forma individualizada. E vou te falar, eu acho que até eu sou caipira, sou do interior, nasci, cresci no interior, então eu posso falar por mim, né, não posso generalizar, mas eu acho que existe até
um certo, não vou dizer bloqueio, mas uma certa dificuldade para quem é do interior, porque parece que cresce com aquela mansidão, com aquela... Eu, pelo menos, eu demorei para criar uma certa ambição na minha vida, sabe? Eu não sei se você também passou por isso, ou se você teve, assim, de repente, mentores, pessoas que conseguiram te virar essa chave. Porque se a gente vive naquela rotina do interior, de cidade pequena, tudo, a gente vai se acostumando, a gente acaba aqui buscando, não buscando coisas maiores, coisas que realmente saem fora do nosso... Porque às vezes a gente pode pensar em alguma coisa assim, do tipo, eu acho que isso daí, nossa, jamais eu conseguiria isso. Mas esse jamais eu conseguiria isso, que realmente se você olhar, você fala, pô, peraí, não, eu consigo sim, né? Teve mentores na sua vida, assim, que te impulsionaram? Eu acho, assim, que a gente, e mais do que nunca é uma coisa que eu vivo, a gente só tem o que a gente acha que merece. Não adianta outra pessoa falar que você merece e tal. Então, assim, eu tenho como grandes mentores, assim, em primeiro lugar, Deus, meus pais, né? Meus pais, eles buscaram melhores chances e também batalharam para que eu e meu irmão também pudéssemos estudar. Então, eles são empreendedores também, né? Eles têm seu próprio negócio. Meu pai, ele trabalhou por muitos anos como funcionário, mas ele sempre teve essa visão de ter seu próprio negócio. E minha mãe também, ela é costureira, então ela, há muito tempo, ela é bem conhecida na cidade por fazer camisas. Ela tem um nicho dela, né? A gente fala de nicho agora, mas se você for olhar, o passado também sempre teve. Já rola o merchan da mãe dela. Já rola. Aí, ó, camisa social, em geral. Ela ainda atua? Atua. Pode falar. Quem quiser. Quem quiser, a minha mãe tá aí, camisa social, para as engenheiras também, sucesso. Ela que desenha todo o seu look, então, isso, né? Isso aí. E meu pai, ele tem uma loja no centro também da cidade, ele é bem conhecido, porque ele tem aí em torno de 50 anos no comércio, tá? Com confecção de roupa e tal. E agora meu irmão já não é mais nessa linha muito de empreendedor, não. Ele é funcionário público. E gosta da estabilidade e tal. Isso. E eu, assim, toda a vida fui muito inquieta. Desde nova, muito inquieta. Eu lia muito. E, assim, eu sempre conversei muito com as pessoas. Enquanto meu irmão ficava ali mais na leitura, mais quietinho, eu, além da leitura, eu conversava muito. Eu queria saber o que a outra pessoa fazia. Eu tive um tio também que ele largou a estabilidade e foi empreender num ramo totalmente diferente do dele. Então, assim, eu pego ele, eu já até falei isso com ele, eu pego ele como um grande mentor da minha vida. E também, depois que eu comecei a amadurecer mais, né, eu falar do TC, né, que às vezes a pessoa até amadurece, mas tem que adultecer. Eu comecei a buscar mais, através das redes sociais, alguns mentores. Então, assim, de agosto de 2021 para agora, eu penso que em poucos meses eu vivi alguns anos. Eu falo de questão de desenvolvimento mesmo, pessoal, autoconhecimento. Foi um reflexo pandemia também, não? Eu acho que também, mas foi um pouco depois, sabe? Então você era CLT, você tinha uma estabilidade? Na verdade eu trabalhei assim na prefeitura da cidade, que eu aprendi muito, agregou no que eu trabalhava. Trabalhei em correspondentes da Caixa, aprendendo também com financiamento, então fui agregando. Em 2021 que você virou a chave? Em 2015 eu já comecei a trabalhar por conta própria, eu já larguei isso, eu era muito inquieta, então eu entrava nas empresas, eu fazia, sabe aquele fuzuê, organizava tudo, quando estava tudo certo, tudo bom, aquilo ali pra mim já não bastava, então eu falava assim, agora eu quero outra coisa, eu queria desafios. E aí em 2015 eu saí, e aí eu comecei a fazer planta, projetos, essas coisas. E aí, como eu já trabalhei fazendo financiamento, sempre as pessoas me procuravam. Então, assim, por mais que eu queria largar esse caminho, sempre as pessoas vinham e eu voltava a fazer o que eu sempre fazia. Voltava ao assunto. Aí, na hora que eu resolvi aceitar, né? A gente fala que a gente não tem que aceitar, a gente reconhece que a gente veio pra isso. Aí, foi tudo muito bom. E aí, quando foi em 2021... que aí, no caso, eu mudei pra minha casa, foi uma virada de chave. Aí fui morar sozinha. Fui morar sozinha, que por isso que eu insisto tanto, saia da casa da sua mãe, vai pra sua casa, sai da casa da sogra, né? Eu falo muito isso nos meus stories, né? Então, porque isso pra mim foi uma virada de chave. Antes a gente fica assim, eu vou desonrar meu pai, minha mãe, vou morar numa casa sozinha e tal. E eu descobri, na verdade, o que é honrar pai e mãe.
Então a gente acha que honrar pai e mãe é fazer tudo que eles querem, tudo que eles falam pra você fazer. E não tem nada a ver com isso. Você honra seu pai sendo você mesma, né? Porque a gente é 50% pai, 50% mãe. A única forma de honrar é sendo a gente mesmo. Então, a partir de 2021, eu comecei a trilhar esse caminho aí, já de mentores, de prosperidade, E aí, o meu primeiro, e assim, o meu mentor até hoje é o Joel J. Joel J. Isso. Você se inspira nele, tem uma... Isso, fiz bastante cursos com ele alta também. Performance. Alta performance. E aí, em 2022, nessa alta performance, viajei para o exterior também, com essa turma do autoconhecimento deles também. E aí, quando foi 2022, eu, por alguns problemas pessoais, eu vi que não era só performance. Não é simplesmente você acelerar, você fazer, você executar, né? Apesar de eu ter um perfil super executora. Qual que é eu teria que também que me entender, me conhecer. Então, eu voltei para essa parte de autoconhecimento, eu dei uma parada mesmo na alta performance e fui pro autoconhecimento, pra meditação. Então, por isso que eu sou muito assim, no flow. Vamos ver, vamos ali, que vai tudo dar certo. Então, tem umas clientes que ainda brincam e falou ontem comigo, Thaís, e esse tudo vai dar certo. Aí eu falei com elas assim, e não dá certo? Dá certo. Foi, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas que não deixam as coisas fluírem. Porque o universo, Deus, né? Pra quem acredita, eu acredito em Deus, ele dá tudo pra gente, ele tá à disposição. Só que a gente, como humanos, a gente que estraga esse caminho. A gente que paralisa por uma ansiedade, por uma questão de querer ultrapassar aquela coisa ali que você tá indo naquele flow. Então, muitas vezes as obras ou os processos de financiamento não tá andando, eu chamo o cliente. Quem tá aí sabe que alguns clientes eu já chamei no meu escritório e falei, mas espera aí, o que que tá acontecendo? Porque as coisas não estão fluindo aqui. Eles ficam angustiados, ansiosos, querem saber, querem aprovar. E simplesmente um documento que a vida inteira deu certo, não dá certo naquele ponto. E sem explicação nenhuma. Então, eu acredito muito nisso. E por eu ter voltado assim, para essa questão em 2022, de me conhecer, de sentir mesmo o fluxo do universo, essas coisas, mudou completamente a minha forma de ser, a minha forma de agir, a minha forma de trabalhar também. E eu acho que assim, com isso eu tô tendo bastante resultado. Eu acho que se você coloca um GOJ, que é o impulsionador, né? Como se fosse um foguete. O cara, ele chega e ele põe um fogo. Sim. Mas se você não sabe qual é o foguete, né? Acho que você se conhecer realmente... E onde botar o fogo, né? Exatamente. Você foi no impulsionar, você falou, pô, aqui eu tô tendo fogo, mas eu ainda não encontrei qual é o foguete, né? Sim. Como que é esse foguete? Então, você foi... E aí como que foi esse período de autoconhecimento? Assim, nossa, é pesado, né? Você vai no fundo do poço, mas eu falo assim, todo fundo do poço tem uma mola. E aí quando você pisa ali na mola, você encontrou ela e acabou. Aí ninguém mais te segura. E aí com isso, aí eu tenho um outro mentor hoje, que é o José Roberto Marques, que aí é nessa parte mesmo de meditação, de constelação familiar também. Eu também... Foi nesses processos que você foi se autoconhecendo. E aí hoje eu sou também facilitadora da constelação. Eu fiz um curso e também eu aplico em algumas pessoas constelação sistêmica, né? É o posicionar. Então, em qualquer lugar, eu tô aqui, eu tô como, né, batendo um papo com você. Eu tenho que ter um posicionamento para falar com você. E é isso na vida. Então, muita gente me procura para conversar e fala, mas eu não tô satisfeita com o que eu quero. Aí eu viro, mas o que é que você quer? Não sei o que eu quero. Não sei. Então, não tem como você ir para lugar nenhum. Então, como que você vai colocar fogo ali, né? Uma performance ali em algum caminho se você não sabe onde você quer chegar? Então, você só vai descobrir onde você quer chegar se conhecendo. Né? Boa. Então você começa se conhecendo, você vai saber onde você quer chegar. E depois você bota fogo, coloca energia e coloca todo o seu empenho naquilo ali. Só vai. E só vai. Poxa. Thaís, você
Você mexe bastante com financiamento imobiliário, né? Isso. E como que é mais ou menos esse método aí? O que um cliente pode esperar da Thaís? O que você pode oferecer? Como que funciona? Sim, eu tenho uma expertise, né, desses 13 anos, né, então o que eu falo, o que se forma um expert? É um cara, né, no caso, uma cara, que errou várias e várias vezes, que teve um monte de coisas que deram errado e que hoje sabe qual é o caminho que vai dar certo. Então, eu levo essa pessoa ao caminho que é da simulação à chave na mão. Esse é o nome do meu método. Então, eu acompanho o cliente que às vezes nem sabe que uma renda dele ali, como ele fazendo uma unha, ou às vezes ele sendo um motoboy, ele consegue comprovar isso e através dessa comprovação ele consegue pegar um financiamento da Caixa. E aí, no caso também, eu subnichei, né? Eu trabalho com financiamento de lote e construção. Então, a pessoa às vezes não tem o lote, eu faço também o financiamento do lote, o banco paga o dono desse lote e o restante do valor do financiamento, a gente faz um projeto de acordo com o perfil desse cliente. Então, eu não tenho casas padrões, eu faço casas 100 metros quadrados. Não, eu vou fazer uma metragem de acordo com o que esse cliente consegue pagar. Então, através desse valor que libera para ele, eu vou fazer um projeto, um planejamento para que seja executado esse tamanho de construção. Às vezes dá uma construção pequena, às vezes dá um quarto só, mas, na verdade, aquilo ali é o perfil atual do cliente. A partir dali, depois ele morando na casa, é o que todo mundo faz, ele vai aumentando essa construção. E aí, dentro desse método, eu entrego também um projeto de uma casa toda pronta, toda completa, que é o estado desejado desse cliente. Que legal. Né? Então, ele pode começar com o necessário ali, Sim. mas ele já tem todo o cronograma, todas as etapas para ele realizar aquele sonho dele ali. Tá na mão dele. Isso. E aí, depois dali, com a família dele, ele já vai sair do aluguel, então ele já tem condição de acrescentar. E é outra coisa que eu faço também, que independente do tamanho da casa, o padrão é o mesmo. Então, não é porque é uma casa menor que ela vai ter uma qualidade, né, um piso ruim ou um acabamento ruim por ser, né? Então, hoje, aqui em São Paulo, eu não sei lá, né? Mas aqui em São Paulo a gente já fala de estúdios de 20 e poucos metros quadrados. Isso. Acho que se tá chegando no 20, alguns estúdios já tá bom já, né? Porque... lá, assim, geralmente eu faço a partir de 35 metros quadrados. Já é um... Isso. Então, assim, as pessoas, elas já dá pra pessoa já ter uma dignidade, já ter o seu próprio teto, né? Dá. E assim, esse método também, ele pode ser aplicado em qualquer lugar do Brasil. Eu já até olhei, a gente está fazendo um estudo até para aplicar em outros locais do mundo aí. Ô, louco! Internacionalizar. Internacionalizar. E aí, assim, eu já apliquei também no interior do Rio, uma cidade, e também em Lauro de Freitas, na Bahia. Então, é possível aplicar esse método e fazer da forma que o cliente consegue em qualquer lugar do Brasil. Pô, show de bola. Show de bola. O financiamento, a gente pensa o seguinte, né? Cara, eu falo muito por mim, assim, né? Se eu comprasse um terreno e colocasse ali dentro uma barraca, eu já estava feliz, porque eu tô morando dentro de uma coisa que é minha, né? O financiamento, assim, quando a gente pensa nessa estratégia de construção, de fazer, de repente, até uma casa pronta e tal, como que é? Ele acaba sendo vantagem ou realmente é muito exclusivo de pessoa para pessoa? Quando a gente compara as outras possibilidades de crédito, por exemplo, quando coloca um consórcio, quando coloca até uma compra à vista. Sim. Que a gente ouve até hoje na internet, até alguns falando, de repente, se você tem um dinheiro da casa, nem compensa comprar, continua morando de aluguel, aplica, porque a rentabilidade dessa aplicação vai dar o... Né? Hoje, quando a gente fala de financiamento, a gente até pensa um pouco na Selic alta, já fica naquele receio. Mas dependendo do caso, ainda é uma boa solução? É uma coisa que eu sempre falo. Uma boa oportunidade talvez não é boa para você. Então, você tem que analisar se essa boa oportunidade é boa para você. Para iniciar, as pessoas que falam aí, né, os hates. Não. Que não é bom financiar, né? Que é melhor aplicar o dinheiro e tal.
Se pra tem começar, o dinheiro... essas pessoas aí grandes que falam isso, eles já têm a casa deles. Então isso aí só pra começar. E eu acho que, por mais que seja uma pessoa aí milionária e bilionária, ela tem um sonho de ter um lar, de ter uma casa própria. Nem que pra seja. chamar de sua, né? Pra chamar de sua, uma casa chamar de sua. Então eu acredito que seja uma boa oportunidade de comprar a casa própria. Por mais que a Selic esteja alta e tudo, os juros do financiamento habitacional ele é muito baixo. O que acontece que no final dá um valor muito alto é o prazo que é muito longo. Entendi. Então, assim, dentro do meu método, eu tenho um bracinho ali que já ensina o cliente a amortizar. Então, o ideal, assim, é o que eu até falo para os clientes, a gente paga os 30 anos em 5 anos. Uau! A gente consegue fazer isso, tem um sistema de amortização aí que você faz mensal, através de fundo de garantia. Se a pessoa não tem fundo de garantia, a gente vai ver uma melhor opção para ela, para que ela quite mais rápido. E quando ela quita mais rápido, ela não tem aqueles juros que vai ter lá no final. Hoje, a sua prestação realmente equivale a 30% dela. Os 70% tudo é juros. Então, se você paga a primeira e se você paga a última você só vai pagar 30% dessa prestação. Ou seja, uma prestação hoje de R$650 por mês, a última prestação sua é R$199. Então, a gente faz um plano para essa pessoa fazer esse pagamento mais rápido e reduzir esse prazo. Explica de novo aí, porque olha, eu até me considero bom em matemática, mas é bom a gente ressaltar esse ponto, porque acredito que é uma grande vantagem para a gente olhar de uma maneira diferente para o financiamento. Como que é essa questão do 30 e 70? Se a gente paga, então, 650... Realmente, a sua prestação... Tem uma redução de 70%. 70% da prestação. Então, vale muito a pena. O consórcio é bom? É. Mas para quem tem uma entrada alta, porque precisa fazer um lance, precisa dar um ágio ali. Agora, o cliente não tem um pouco de entrada só, ou não tem nada, tem que financiar. E assim, o método que eu faço, eu praticamente, assim, em 90% dos casos, é 100% financiado. A pessoa não precisa dar entrada nenhuma. Entendeu? E quando precisa dar uma entrada, a gente tem que aplicar isso durante a obra. E a obra, ela tem o prazo dela ali de 6 meses. Então, a gente consegue fazer também um plano financeiro para esse cliente conseguir. Então, vamos dizer, em relação a um investimento, essa pessoa que está aí falando de investimento já tem casa. O consórcio, você precisa ter um valor, né? Para você dar esse ágio. Agora... em relação à entrada que a pessoa às vezes não tem e para adquirir aquilo ali, compensa muito o financiamento. Consegue então fazer um financiamento sem aqueles... Não tinha algo de 25%, 30%, alguma coisa do tipo? Na simulação vem essa questão que você tem que dar os 20%. Só que o meu método, eu trabalho com dinheiro liberado. Essa é a diferença dos outros financiamentos e dos outros métodos que também. isenta o seu cliente de pagar essa entrada, entendeu? Então, esse é o diferencial e é o que eu trabalho e eu aplico nesses 13 anos. Teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim: Thaís, por que você acha que você vende? Não é porque eu sou bonitinha, não é porque eu falo nas redes sociais, não é porque eu sou conhecida. É porque eu tenho resultado. Se eu não tivesse resultado, tem mais de 10 mil famílias que eu já fiz esse método, que já deu certo, que as pessoas já estão morando nas casas. Case entendeu? de sucesso aí. Então assim, não tem o que questionar se você tem resultado. Pelo menos te chamaram pra comer lá como que é? Uma galinha... Galinha, não chama. Chama, né? Sempre eles chamam. Vamos fazer um churrasco aqui, vem aqui, Thaís. Tem umas pessoas que ficam com raiva de mim, porque o processo é muito desgastante. Antes eu levava isso... Processo da execução ou da aprovação? O que é mais desgastante? Assim, na verdade, a parte de documentação ali é em torno aí de 3 a 4 meses. E a obra já vai 6 meses. Então, assim, meio que eu caso ali um pouquinho com essa família, com essa pessoa. Então, às vezes, eu não vou conseguir, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, tem muitos aí que eles ficam ali meio assim comigo, mas aí depois eu encontro com eles e eles falam: Thais, eu fiquei com a raiva de você. Depois eu falei assim: por que eu tô com raiva dela? Ela que conseguiu fazer tudo pra mim.
E por que eu tive raiva dela? Ele é imediatista, você não acha? Sim, a Você pessoa falou que quer. você vai dar uma casa pra pessoa, Sim. tá pronta amanhã. Eles querem fazer aquele estralo, assim, né? Igual tem uns rios, puf, tá pronta. Eu entendo. Mas assim, e aí depois, com o autoconhecimento, eu fui vendo, não, ele tá com raiva ali, eu não preciso levar pro pessoal. É porque ele tá ansioso. E muitas vezes ali eu faço um coach ali mesmo com a família, tento gerir esse conflito, mas muitas vezes não dá certo. Então eu tenho um cliente lá que ele até manda tem uma cachaçinha, ouro. Pois Gostei da ouro. Gente, pode mandar aqui pro Sampa Geral, tá? A gente deixa Tem um cliente meu que ele falou comigo, Thaís, mas eu fiquei com uma raiva do céu, eu fiquei uns 2 meses, eu falei assim, por que eu tô com raiva dela? Ele me manda açaí direto, ele vende açaí lá na cidade. Olha. Direto ele manda açaí agora pra mim, porque ele ficou, depois ele ficou até com remorso. Depois que viu a casa pronta, tá tudo... E vai ver e fala assim, não, e assim, eu sonho junto mesmo, então acho que por isso eu sofria muito, sabe? Eu ainda sofro, mas assim, antes eu sofria muito, assim, e tal. Porque assim, eu compro aquele sonho, sabe? Eu pego aquele sonho do cliente como se fosse meu. Então eu vou e dá problema em documento e eu vou em frente. Então assim, muitas vezes é muito desgastante, muitas vezes não, na maioria. Então por isso assim, eu tenho essa questão das minhas meditações até pra poder sair fora um pouco desse conflito aí, porque... Pra dar aquela recarregada. Porque é faca na caveira isso aí. Colocar numa saia justa. O que é mais complicado? O funcionário público na hora da regularização do documento ou o peão lá na obra lá que tem que executar a coisa de acordo com o projeto? Eu já sofri muito, assim. Hoje, graças a Deus, meus pedreiros, assim, são um amor de pessoa. Eu amo eles de paixão. Eles são, assim, tudo de bom, as minhas equipes, mas eu já passei bem os perrengues aí. Imagina. Assim, de mandar um cara embora 5 vezes da obra ele não ir, e eu, tipo assim, antes eu media força com eles, eu brigava, então, assim, eu era mais masculina, né? Então os clientes falam assim, não, Thaís, você era agressiva. É porque me exigia, eu ia, não sei o que, o cara me estressava, eu mandava embora, não ia não, eu pegava as coisas dele, tudo colocava lá na porta, lá na rua. Teve pedreiro que abandonava a obra e eu ia lá e, tipo assim, eu pegava um na massa, eu carregava o saco de cimento. Enquanto um você tirava, o outro você buscava, né? Nossa, então assim, teve uma época mesmo que, através das mentorias que eu fui melhorando, mas eu quebrei, assim, com 4 obras, eu fiquei devendo a cidade inteira de material de construção, isso foi 2020. E assim, foi muito difícil, mas assim, com algumas coisas assim, de coach mesmo, eu consegui, em uma semana eu consegui terminar essas 4 casas. Entregou. E aí eu limpei meu nome também, mas foi difícil pra caramba. E foi tudo uns isso perrengues. por conta desse processo, Foi por causa dos processos. Material de construção também em 2020, a gente teve uma alta muito grande. Então, no mesmo momento que hoje eu tava comprando cimento a R$15. Ele foi pra 35. Nossa. Eu já tinha fechado obra. Você já tinha um orçamento. Isso. E muita gente da cidade, de construtores, fugiu da cidade. Tem muita gente lá que tem milhões de dívidas e fugiu da cidade. E foi uma coisa que eu falei, eu não vou fugir daqui. E eu falei, essa dívida não é minha, eu fiz, né, querendo dar certo para as pessoas. Eu fui em cada um, paguei tudo, mas vou falar com você, Resolvi. E assim, depois eu fui entendendo também, me conhecendo, que a mulher, por mais que, né, esteja nesse meio mais masculinizados, que às vezes exige de uma força, mas a mulher ela tem que se conhecer e usar a força dela. Então, assim, eu tive alguns fights do cara brigando, querendo me bater, e eu quietinha. Falei, é isso e tal. Eu não mudo a voz. Já estava... E eu acho, assim, que quando a mulher, ela vê que ela pode ser, assim, porreta, sendo ela, tranquila, com seu blazer rosa... Aí ninguém para. Aí é imparável, sem descer do salto. Eu não vou de salto, vou de bota, né? Mas se precisar, coloca o salto também. Se precisar, vai pra obra de salto, não tem problema. Mas assim, quando a mulher ela descobre que isso não faz ela não ser forte, que reconhece o seu valor, que sabe o seu diferencial, ela se torna imparável. E aí não tem porquê medir forças ali. Porque às vezes o pedreiro tá ali brigando com você, porque às vezes brigou em casa. Com a esposa. Eu gosto muito de ir em horários que eles estão almoçando, quando eles almoçam no local, vejo ali que eles estão comendo. Tem gente que às vezes nem a carne tem, já fica de mau humor. Então não tem como. Então, assim, é tentar não levar pro pessoal mesmo. E assim, não deixar de ser eu, não deixar de ser mulher, por estar nesse meio que é mais masculino.
E você acha que esse fator, ser mulher, também teve uma certa dificuldade na sua trajetória? Você sente até mais porque é uma completamente. obra? Completamente. Assim, eu tive muitas portas que foram fechadas pra mim e eu, assim, sempre fui muito ativa, assim, espertinha, então, e cara de nova, então, assim, tinha época que eu até inventava de usar um óculos de grau, sem grau nenhum, parecer que era mais velha. Então, assim, hoje eu tenho 30 anos. Mas você pensa, eu com 17 anos, com 18 anos, eu fui no gerente da Caixa aqui, me dá uma oportunidade, tal. Eu, com dinheiro, tinha já feito uma grana pra abrir uma coisa maior e o cara não e tal. Mas, assim, eu vejo hoje que as portas, talvez não era o momento aquilo ali. Talvez eu não teria aproveitado tanto quanto oportunidades que eu tenho hoje. E, assim, muitas vezes as portas foram fechadas, não foi uma nem duas. E eu tive que construir minha própria porta e sair lá na frente. E assim, hoje as pessoas que me fecharam as portas veem onde eu cheguei. E assim, eu tive até um prêmio que eu recebi lá na cidade como revelação empresarial ano passado, no final do ano. Revelação empresarial. Empresarial. Aí foi um troféu e tal. E assim, uma das pessoas que me entregou o troféu, eu acho que eu quis entregar, foi uma das pessoas. Olha lá, o povo vai lá no vídeo depois. Que fechou muitas portas pra mim na cidade, sabe? E eu acho que eles não viam que tinha aquela persistência e tal, e acaba que assim, achava que era um fogo de palha, né, que a gente chama lá, não sei se aqui vocês usam isso. Tem. Ah, só fogo de palha, ali tá fazendo aquilo, mas não, eu persisti, né, eu batalhei bastante e para chegar onde eu estou hoje. Mas parece que é isso. Tem pessoas que eu não sei, parece que se incomoda quando você começa a sair da caixa. Isso. Eu acho que eles incomodam bastante de ver ali. E assim, por mais que tenha dificuldade, eu não perco a alegria, não perco a força de viver também. Então, às vezes, o meu irmão até um dia chegou e falou isso comigo. Eles não querem fazer isso que você faz. Porque isso que você faz dá muito trabalho. Você trabalha muito. Ninguém quer isso. As pessoas, elas investem raiva da maneira que você é, né? Será que não é uma coisa que é do interior, então isso? Então isso não é do interior, isso tá em todo lugar, né? Isso tem em todo lugar, vai continuar existindo. Então, assim, é uma coisa que hoje, pra mim, eu não me importo, sabe? De ter isso. Então, assim, e assim, vem prêmios, vai prêmios, essas coisas. Então, assim, isso também não quer dizer muita coisa. Eu acho que você tem que viver uma vida simples, uma maneira tranquila, uma qualidade de vida. Acho que não tem nada a ver de querer mostrar uma coisa ou outra. Às vezes eu faço uma viagem, às vezes eu mostro, mas não é mostrando para que a pessoa fala, olha, tá achando que é isso. Não é. Eu quero mostrar porque a pessoa tem que ver que também ela é capaz de fazer isso. Então, voltando àquele assunto que você falou, às vezes a gente não consegue, não acha que merece uma coisa na frente, porque a gente nunca nem viu. Então, como que você vai sair daquele interior se você acha que não tem um outro horizonte, não tem outro tipo de vida a não ser aquela ali? Então, por isso que eu mostro. Não é nem pra poder aparecer, nem nada disso, sabe? É só questão mesmo que eu tenho isso como missão de vida. Então, muita gente fala, será que eu consigo a casa? Eu falei, mas por que você não consegue? Você não trabalha fechado? Trabalho. Você não faz isso? Faço. Por que você não consegue? Né? Então, se a pessoa não achar que ela não merece, ela não... Ela cria um padrão de alguém que conseguiu uma casa, alguém, né? Que... são crenças que limitam ali. Tem muita gente que vem em mim e fala, minha família, meu pai fala que eu não vou conseguir e tal. Mas por que não vai? Não tem motivo nenhum. Então, a gente tem que fazer essa quebra de crença. Então, por isso que a gente gosta de coisa boa, vou postar minhas coisas boas, tô num restaurante legal, eu posto também, porque algum dia eu vi outras pessoas e hoje eu vejo pessoas também em outros patamares que eu quero chegar ali. Não que eu invejo, mas é uma questão mesmo de ter um padrão de vida melhor, um relacionamento também, afetivo melhores, amizades melhores. Então, tudo isso envolve merecimento. E você desbrava, né? Eu desbravo. Falo aquilo ali, eu vejo. Tem um rapaz falou assim, Thaís, o cavalo tá passando, você pula em cima.
né? Então, assim, mas vem a oportunidade, eu corro atrás também. Viaja o Brasil, Isso. Agora tá aqui em São Paulo, veio aqui no Sampa Geral, tal, amanhã de repente tá em outro lugar, é isso. A Deus pertence, né? Eu não tenho que me preocupar pelo amanhã, né? Eu me preocupo, lógico, né? Eu tenho que poupar ali, ter uma reserva, mas... Vida é uma só, né? A vida é uma só, né? A gente tem que deixar o flow, deixar Deus agir e levar a gente onde Ele quer. É só instrumento, né? A gente tá aqui, é só uma mensagem, né? A mensagem é dele, a gente é só um mensageiro mesmo. Entendi. E você atualmente está em algum novo projeto? Eu vejo que você está com um livro aí também. Tem um me livro cochicharam aqui, né, diretor? Que a moça tá com... Como que é aí? Tá com um lançamento de um livro. Isso. Conte-me mais um pouco desse livro, então desse seu projeto. Foi ano passado, eu fui convidada, foram 20 mulheres aí em destaque no mercado imobiliário nacional. E aí cada mulher, ela escreveu um capítulo do livro. 20 mulheres 20 foram mulheres convidadas aí que foram destaque no cenário brasileiro. Poxa! E aí eu fui uma dessas mulheres, eu tô aqui no livro também. Olha! E aí a gente teve o lançamento dele. Ó. Essa é a capa? Aqui tem a parte aqui que eu falo. Eu vou pegar aqui essa parte. Olha aí, quem quiser saber mais desse livro aí, ó, chama a Thaís, já pede Aí eu fiz essa foto aqui, né? Eu estou à disposição da sociedade, né? Eu estou a serviço da vida. E aí, a gente escreveu aqui contando um pouquinho da história, também falando o que a gente faz. Aí eu falei do meu método da simulação, a chave na mão. E também falei de 6 coisas que eu aprendi atuando no mercado imobiliário brasileiro. Posso ver? Pode ver. Então, assim, aí, são gente. As 20 mulheres extraordinárias do mercado imobiliário. Tá todas elas aqui. Todas elas. Aí teve o lançamento em Curitiba. Aqui, pega. Olha aí, só elite aqui, ó. Teve um lançamento em Curitiba, que a gente teve um evento lá, imobiliário, e aí depois teve o lançamento com todas as escritoras também. E foi bem legal. Vocês se reuniram todas para fazer o lançamento. E aí fez o lançamento, teve autógrafos lá, e foi bem legal. Como diz o Casé, ó, isso aqui esquece, a gente tá falando da elite. Isso daqui, ó, esquece. Show de bola, ó. Essa é a capa. E aonde que a pessoa consegue encontrar? Aí lá no meu Instagram, né, chama oliveiraimóveis.thaís, meu Instagram. oliveiraimóveis.thaís. Aí lá no direct você consegue adquirir o livro Mulheres Extraordinárias. São 20 histórias inspiradoras, né? Para as mulheres e também para todas as pessoas. Todas empreendedoras. Fizeram um diferencial já no... Isso, nas mídias sociais, na forma que atua, né? Porque se você for olhar, financiamento tem vários, tem muita gente fazendo. Mas a forma que eu faço ou a forma que você pode fazer tem um diferencial. Tem que existir um diferente seu no mundo, né? Então, assim... algo exclusivo, né? A gente gosta dessa exclusividade, Isso. Né? É uma coisa também que eu busco no ser humano, através aí do financiamento, através da minha vida, é fazer com que essa pessoa, ela entenda e ela consiga ver que ela tem o extraordinário na vida dela. Todo mundo tem. Só que basta você encontrar esse diferencial, esse extraordinário, né? E toda pessoa tem. Pô, eu também acredito nisso. Até mesmo porque a gente pensa, né? Somos todos, sem exceção, criados e gerados imagem e semelhança de Deus. A gente está falando do Criador, a gente está falando de quem tudo fez, de quem tudo pode. Uhum. Quem nos limitou, né? A gente confiar nele, a gente ter essa fé, afasta todo o medo. Por que a gente... se limita, né? Se limita, né? Então, somos todos um, né? Somos todos um todo. Todo mundo é luz, né? Uma grande chama e cada um com sua luzinha. E a gente tem que fazer essa luz brilhar. Então, a pessoa ali por limitação, por crença familiar, né? A maioria familiar, até religiosa também, e de morar no interior, né? Do morar no interior, né? Então assim, quando eu fui para Portugal, eu escutava muito isso. A pessoa, não, Thaís, eu fico feliz de ver uma pessoa de Curvelo. Aí eu falei, mas por que você não tá aqui? É igual quando eu vou nas imersões de engenharia, só tem eu de mulher.
Aí antes eu ficava assim, gente, porque o povo ficava, que parabéns você tá aí. Eu falei, parabéns nada, por que as mulheres também não estão aqui? Por que que eu tenho tanto diferencial que eu tô aqui, por que que vocês também não podem estar? Todo mundo pode estar. Entendeu? Então, assim, é só questão mesmo de parar, não tem nada que te limita, é só a sua mente que te limita. Só a sua mente que te fala que você não pode isso aqui. E até uma coisa que você falou, acho que faz bastante sentido, né? Quando você não enxerga o horizonte, né? Acho que você ter alcançado o que você alcançou e realmente expor isso é de grande valia para aquelas pessoas ou aquelas mulheres que não enxergam essa condição, essa possibilidade. Sim. Realmente está muito pautado ao que a gente consegue alcançar, realmente, com os olhos, pode-se dizer assim, com aproximação, com relacionamentos, enfim. Vou falar de novo como foi criado no interior, né? Como caipira. Ali realmente existia uma venda nos meus olhos, né? Que eu não conseguia enxergar esse horizonte, né? Tantas possibilidades que existiam. Por quê? Porque você vive naquele negócio. Hoje eu acredito que com a internet, né, conseguiu colocar isso nos olhos de todos, né? Mas imagina lá atrás, né? Que a gente não tinha, a gente dependia de um... é muito difícil, né? Igual eu, por mais que eu venho para São Paulo, vou para outros estados também, converso com pessoas diferentes, pessoas em vários níveis, e eu moro no interior, então eu vou voltar para lá. Então, se eu não tiver ali atenta, ver os ambientes que eu estou inserida, pode ser que essas vendas voltem no meu olhar. Então, por mais que eu vinha no início, que eu vim em cursos e tal, eu falava assim, gente, mas isso está tão distante de mim. Eu pensava, sabe, isso está tão... Nossa, tá tão alto lá, será que eu consigo? Não é questão de você se comparar, o cara tá lá no alto. Você é seu próprio competidor, né? Você compete com você mesmo. Então eu fui vendo isso e tal, e assim, é mesmo essa venda que talvez a gente, por estar aqui, a gente é um grande assim, espelho, a gente pode ajudar muitas, inspirar muitas pessoas. Essa é uma das minhas missões também de vida. Você não consegue... é porque eu cheguei aqui, vamos dizer, estou no início aí da trajetória, né? Que eu não possa levar muita gente comigo. Então, eu sempre falo, vem todo mundo, vem comigo também. Então, a pessoa às vezes elogia, eu falo, obrigada, tem que aceitar, né? O elogio, mas eu falo, vem comigo também. E aí, o que você tá fazendo? Vamos trabalhar também. Vamos todo mundo. E você consegue conciliar também um pouco desse seu lado coaching, então... Hoje, sei lá, a pessoa que te acompanha, uma moça do interior lá, que fala, poxa, o que a Thaís está fazendo de tão diferente? Ela está chegando em Portugal, enfim. Então... Você consegue auxiliar isso? Eu consigo. Acaba que os meus clientes, eles já ganham coach aí gratuito, né? Quando eu vou fazer atendimento. Então tem muita gente que fala assim, eu adorei conversar com você. Foi lá ver financiamento, viu? Financiamento saiu conversar com restaurado. Você. Isso. Porque eu aplico algumas coisas de coach nesse meu cliente também de imóveis, né? Não precisa ter medo não, viu, gente? Mas eu, desde nova, muita gente vinha querendo conversar comigo. Na verdade, não foi que eu fui para ser coach. Na verdade, as pessoas já vinham conversar comigo e eu fui tentar encontrar ferramentas para ajudar essas pessoas. Porque eu ficava ali, gente, o que eu posso ajudar essa pessoa? Tá me procurando. Às vezes eram mães de família, me pediam opinião sobre os filhos que estavam dentro de casa. Olha. Às vezes alguns jovens também me pedindo ajuda. Então, assim, o que essas pessoas estão vendo em mim que nem eu estou enxergando? Então, eu fui buscar isso. Então, através do coach, né, lá do IBC, do Instituto Brasileiro de Coach, eu faço alguns cursos, tô aí na pós-graduação também de coach agora. E buscar isso mesmo, buscar o melhor de cada pessoa, que essa pessoa tem. E eu consigo conciliar. A gente bate um papo, às vezes é só uma postagem ali que eu faço, já muda ali o dia da pessoa. Não foi à toa que você começou na enfermaria, né? Você gosta dessa aproximação com... Sim, pessoas precisam de pessoas, né? A gente não é nada, né? E assim, eu penso muito que às vezes tem uma pessoa ali que às vezes é uma pedra no seu sapato, mas é um ensinamento ali que Deus está trazendo para você, que você vai precisar disso mais na frente, você precisa estar mais forte. Então, assim, sempre pessoas precisam de pessoas, né? Então, a vida é um grande aí... conciliar mesmo entre engenharia, entre essa parte de coach, de ajudar as pessoas, e no fim tudo é uma coisa só. Tem mesmo se você lidar com pessoas, né? Não tem jeito, né? Redes sociais. Redes sociais? Redes sociais.
Redes sociais, então. Eu tô aí no Instagram, @oliveiraimoveis.thaís. Em breve também eu já tô com alguns produtos aí. Vamos iniciar também o YouTube e algumas outras redes sociais também. Cheia de projetos, né? Redes sociais do Leandro. O Leandro tá no @LeandroGuedes. Entra lá, você consegue acompanhar um pouquinho aí das minhas malandragens caipiras, os meus momentos, os meus projetos. Como você acha o coworking? O coworking tá no @coworkingflerk. Procura lá, a gente tem várias dicas, inclusive aí esse cenário aí pro podcast, que a gente conseguiu trazer a Thaís aí pro Sampa Geral. Sampa Geral é um podcast também nosso aí, mas aqui a sala a gente tem essa possibilidade, Thaís, de fazer a locação para quem quiser montar aí seu próprio podcast. Procura aí no Cowork Fleck, que tem lá mais dicas. A gente fica aqui na zona norte de São Paulo, na Avenida Guapira, 1, 2, 3, 4. Quem tiver aí em São Paulo aí. E assim, como uma mensagem final é falar aí pra vocês acreditarem no poder do universo, né? Eu cliquei lá no Googlezão lá, Cowork lá, já deu aqui. Eu vim, já conheci a galera toda aí. Gente boa, é mineirinha aí, a maioria é tudo gente boa, assim, né? A galera, gente fina aí, a gente já agregou um monte de coisa aí de trabalho, tem muito projeto aí junto também pra vir, e eu amei. E assim, é uma outra coisa que eu falo. Quando a gente quer, a gente decide onde a gente quer chegar, o universo todo, ele se mobiliza para te ajudar naquilo. Então, você vai deixar e o flow e Deus vai te levar para onde você tiver que ir. Tá vendo? Essa é uma grande vantagem aí de um network que qualquer coworking pode te proporcionar, tá? O meu é o melhor, obviamente. Mas qualquer coworking pode proporcionar isso, né? Então, aqui são vários profissionais, várias pessoas, cada um é bom na sua área, junta tudo e cada um dá o seu melhor e é aí que surgem vários projetos. Aqui a gente está em 3 pessoas aqui, Thaís, Leandro, o Antônio, que é o nosso jornalista, nosso diretor de gravação aí. Também foi tudo nesse network. E hoje a gente está com esse projeto e vai saber o que a gente tem para amanhã, né? Isso aí. Amanhã Deus pertence. Hoje, aqui no Sampa Geral, entrevistamos a engenheira Thaís Oliveira. Sampa Geral te agradece demais por essa oportunidade. Sei que você está aí na correria aí, Minas, São Paulo e outro estado e país afora e tal, mas dedicou aí esse tempinho pra gente. A gente te agradece. Nossa, é uma honra, assim, agradeço demais pela oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecer todo o espaço, de conhecer tanta gente bacana. Amei conhecer vocês. Obrigado mesmo. Esse foi o Sampa Geral. Obrigado, gente.